Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da OnyxCast. Meu nome é Emerson Soares e estou aqui hoje muito feliz porque nós estamos trazendo aqui para o nosso podcast uma pessoa que vai falar sobre saúde, sobre vida saudável, sobre você ter alta performance e vai trazer muita coisa nova, muita tecnologia. Eu que sou da área de tecnologia, eu estou muito encantado, já conheço alguns produtos e alguns serviços, e assim, vou experimentar, né, desse novo universo. E eu estou muito feliz aqui, estou com ela, que é a professora doutora Ana Maria Torres. Vai falar para a gente explicar essa nova tecnologia, esse novo momento, e eu acho que faz muito sentido para esse tempo, né? Então, eu gostaria de recebê-la com muita alegria e me fale sobre você, quem é a doutora, e nós vamos discorrendo no episódio sobre as novas tecnologias. Estou muito ansioso. Assim, eu digo que a ansiedade não faz parte do tratamento, inclusive vai ajudar com a ansiedade. Porém, eu estou muito feliz e eu quero te receber aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Emerson. Eu fico muito feliz também de estar aqui com você e poder contar um pouco da minha trajetória, do que a gente vem fazendo nos últimos anos. É muito gratificante estar aqui com você. Pelo que eu vi aqui, a doutora é especialista em biofísica, terapeuta vibracional, consteladora familiar e também trabalha com alta performance. Tem uma clínica maravilhosa que eu visitei aqui. Nós vamos falar muito da clínica, né? Quero saber muito sobre a doutora, né? Eu quero saber muito sobre a clínica e sobre os produtos e sobre os serviços que a clínica faz, né? Fornece. Dentro disso, fala para mim o que te trouxe até aqui hoje, como foi, né? Você chegar hoje, né? Me fala um pouco da tua vida, como é que foi. Mesmo a adolescência, a juventude, os caminhos que te trouxeram até aqui hoje. Sim. Na verdade, a biofísica chegou na minha vida não faz muito tempo. Okay. Tá? Até 2018, eu trabalhava com educação e pesquisa. Eu era professora universitária e pesquisadora, e consultora, né? E de uma outra área, né, que é bem interessante. Eu também sou da área de tecnologia, como você, né? Boa. Aí, vamos falar bastante então, hein? A minha trajetória foi um pouco torta até eu chegar no que eu faço hoje. Mas eu vejo que isso é bem curioso. É como se eu tivesse uma nova vida na mesma vida. Boa. Que é muito gostoso. Como é que eu cheguei? Bom, a minha trajetória... Eu sempre fui uma menina muito inquieta, né? Sempre gostei de estudar. Isso é ótimo para mim, né? Que vamos dizer gostei. Que assim como eu, CDF. Eu era mesmo. Gostava do fundo da classe ou das carteiras da frente? Não, é daquela caixinhas mesmo, da primeira fileira. Então é do meu time, porque eu sempre sentei na frente. Eu sempre tive muita dificuldade de saber o que eu gostava mais. Eu era uma boa aluna, não dizer que assim, a melhor aluna, mas eu era uma boa aluna em praticamente todas as disciplinas. E quando eu comecei na minha adolescência, a ter que definir o que eu vou fazer, qual é a minha profissão, o que eu vou seguir, eu tive muita dificuldade. Eu fazia aqueles testes vocacionais e empatava tudo. Eu falei, e agora? Né? Mas deu mais para a área de exatas. E por conta disso, a minha primeira formação foi em matemática, né? Então, eu era matemática e na minha formação, naquela época não existia a ciência da computação. Olha que eu sou velhinha já. Lá em Santos não tinha, né? Eu sou de Santos. Tinha já começando o curso de ciência da computação aqui em São Paulo, mas aí nessa época meu pai não ia deixar eu ir para São Paulo, né? Então eu fui estudar em Santos mesmo. Então eu estudei matemática com especialização em análise de sistemas. É mesmo? Nossa, que interessante. Matemática com análise de sistemas. Sim. E eu me dediquei a isso por muitos anos. Fui professora em cursos técnicos, depois na faculdade. Bacana. Área de processamento de dados. E você nasceu em Santos e mora em Santos até hoje?
Eu nasci em Santos, né? Até me casar, eu morei em Santos. Depois, com o meu marido, a gente morou em outros estados, por conta do trabalho dele, né? De engenharia. E foi muito bom também, um aprendizado enorme, né? E depois eu retornei a Santos e não parei, aí eu continuei lá. Eu confesso que esse final de ano eu estava falando pro Ricardo, né? Ricardo é o esposo da doutora, né? E eu passei esse final de ano lá em Santos. Fiquei 15 dias lá. Na verdade, passei em Praia Grande, no canto do Forte ali. Sim, Eu me apaixonei ao ponto de que eu e a minha esposa, hoje mesmo estávamos assistindo lá para comprar um apartamento. Está nos planos, estão nos nossos planos. Temos um apartamento lá muito na praia, litoral. enfim. E, e, e é muito bom para a saúde, né? Eu digo, morar na praia em Santos em si. Morar no litoral, né? É muito bom para a saúde, né? É verdade, muito bom. Eu gosto muito da cidade. Mas aí, depois dessa trajetória de trabalhar como uma professora nessa área, eu fui convidada também. Eu fui fazer uma outra formação, aí fiz outra graduação, e fui fazer essa graduação por conta de eu já estar lecionando processamento de dados nessa área de informática e eu não ter uma formação pedagógica. Aí eu fui estudar pedagogia e depois eu fui chamada para ser professora do curso de pedagogia e de outros cursos de pós-graduação na área de formação de professores. E aí minha trajetória por 30 anos foi trabalhar com formação de professores, trabalhar com pesquisa nessa área de educação e tecnologia. E eu tinha aparentemente eu achava que era uma virtude, mas na verdade depois eu descobri que era uma grande deficiência, que é a questão da obstinação. Quando eu como eu tinha família, tinha filhos, e eu não queria parar de estudar, e eu segui carreira acadêmica, então eu fui fazer especialização, mestrado, doutorado, essas coisas. Eu estudava no tempo que dava, eu estudava de madrugada. Né? Uau. Eu assisti o seu outro podcast, que você falou que você gosta de trabalhar à noite, né? Você tem Amo. ótima performance à Eu noite. amo trabalhar à noite. E eu também, a princípio, eu achava o máximo, né? Falei assim, bom, eu chegava do trabalho, porque eu lecionava de manhã, tarde e à noite. E à noite eu chegava em casa tarde. E era à noite, quando estava todo mundo dormindo, é que eu me dedicava a estudar. Eu ficava estudando até 2, 3 horas da manhã, eu dormia muito pouco, né? E como que era, assim, é que há um tempo atrás nós não tínhamos exatamente esses recursos a nível de medicina para poder você ter alta performance. Não se falava muito em alta performance, né? E a gente vai descrever, nós vamos discorrer ao longo do episódio sobre isso, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta. O que é biofísica? Tá. Porque a gente vai entrar, nós vamos entrar na área Isso. de biofísica e vamos falar dos tratamentos e tal, das máquinas, inclusive da clínica, né, da VitaFlux, Sim, né? mas antes de falar o que é biofísica, eu posso falar como que eu conheci a biofísica? Claro, claro. Foi justamente por conta desse exagero meu, dessa obstinação. Eu falei assim, não quero, eu tenho que fazer esse projeto, tenho que estudar isso, tenho que fazer aquilo. Então, eu não tinha muito controle do meu tempo e eu desequilibrei muito o meu organismo. Eu fiquei muito doente e eu tive que procurar ajuda de um médico. Sim, sim. E eu procurei uma médica integrativa e ela falou para mim, você está fazendo tudo errado, né? Você não sabe equilibrar a sua vida. Então, eu estava com uma demanda muito grande de trabalho, ainda tinha as crianças, tinha marido, tinha família, tinha casa, e eu achava que eu dava conta de fazer tudo isso e Entendi. bem. E aí eu fiquei muito doente. E essa minha médica, que hoje ela é minha mentora, minha querida amiga, minha xará, doutora Ana Maria Albino, ela me apresentou a biofísica. E ela me tratou com as terapias biofísicas. Uau. Ela me orientou e ela, quando eu comecei a fazer o tratamento, ela falou assim, você está horrível. Ela mandou eu fazer umas análises, né? Ela chamou um profissional da área da biofísica para ficar no consultório dela, para fazer análise de todos os seus pacientes. E ela, o meu marido também foi fazer o exame, também, né, a análise com ela.
E quando ela viu os resultados, falou assim, "Não, você está toda desequilibrada. Isso não está legal, você quer morrer jovem? Quer morrer muito cedo, né, pelo jeito." E foi aí que ela começou a me explicar o que era a biofísica, que aí eu já vou explicar para você também, e me tratar com os aparelhos. Então, eu acabei comprando alguns aparelhos para me tratar em casa. E ela também dava todos os protocolos para mim. E passado um tempo eu comecei a melhorar, me senti muito melhor. E ela pediu para mim, falou assim, Ana, você gosta de estudar. Eu já estava aposentada, eu já tinha me aposentado, porque eu trabalhei 30 anos lecionando. E com 25 se aposenta, né? 25. Eu já estava assim, eu já estava cansada também já um pouquinho dessa área, né? Eu estava como gestora, eu tinha outras funções e estava um pouquinho cansada dessa área. Eu queria mudar também, né? E aí eu comecei a estudar biofísica e não parei mais. Isso realmente, aí é que eu falo que é uma nova vida na mesma vida. Ok. Mas aí voltando no conceito de biofísica, né? Que é muito pouco conhecido, né? Então, a biofísica é uma área da ciência que utiliza os princípios e os métodos da física, né, para estudar os sistemas biológicos. Que é interessante, né? Interessante. E ela não é uma ciência que ela é isolada. Ela faz uso da biologia, da matemática, da própria física, da química, né, para poder entender como que é essa interação entre matéria e energia no nosso organismo. E para isso, todo esse conhecimento nos auxilia a entender esse processo de matéria e energia desde as células, passando pelos tecidos, passando pelos órgãos, até o corpo inteiro. A gente começa a entender como é que é essa interação entre matéria e energia. Então, é muito fascinante. E a gente acaba enveredando em todas essas outras ciências, né? Então, Entendi. eu tive que aprender muito, voltar a estudar coisas que eu tinha deixado de estudar muitos anos atrás. Eu tive uma professora ela dava aula pra gente, eu me lembro, na 6ª série. E assim, o nosso ensino lá atrás, eu digo nos anos 90, era muito bom. A escola que eu estudo, mesmo sendo escola estadual, ela era muito boa. E essa minha professora ela dava aula de biologia, de química e de física. Ela dava essas três matérias. E quando eu visitei a clínica, né, a gente já vai falar da clínica já, e eu fiquei olhando assim e me veio na mente tudo aquilo que eu havia estudado, né? A gente, muito novo, fala assim, por que eu estou estudando isso? Hoje eu entendo que faz todo sentido, né? Porque você vai passando o tempo, né? Eu tô com 47 anos e você vê que realmente você precisa cuidar da saúde. Eu tô vamos dizer assim, né? Eu estou numa jornada a qual há exatos 1 ano, eu precisei, de maneira muito abrupta, parar de comer mal, de tentar dormir um pouco melhor. Então, eu estou nesse processo. E é muito interessante porque eu estou estudando, eu estou procurando saber. E vem de encontro, né? Vem muito de encontro esse processo, esse projeto, essa tecnologia, a biofísica. Muito se fala hoje, né? Eu digo, muito se fala hoje em juventude, né? Antigamente as pessoas falavam, vou fazer 45, já estou preparando para 50, 60 me aposentar e acabou. Não, hoje não. A saúde, ela está muito eu diria que pós-pandemia, né? Se eu estiver errado, a doutora me corrija. Mas pós-pandemia nós começamos a olhar um pouco mais para a saúde. E eu tô nesse caminho, né? E é muito interessante porque quando a gente tem falado muito, a gente tem conversado sobre a busca, né, da saúde, né, no pós-50, 60, 70, e a longevidade, né? Eu diria que a palavra de ordem, a palavra mais falada hoje em dia é longevidade, e vou colocar mais uma outra, longevidade
e alta performance, né? Isso. E eu acho muito interessante. E me fala como é que você... Eu sei que você estudou para se cuidar, mas como é que você iniciou o seu trabalho na biofísica? Porque hoje você tem, né, todo um ecossistema que trata disso, Sim, né? sim. Como é que você iniciou? Então, eu vejo que foi uma ruptura, né? E é difícil da gente recomeçar. Isso foi interessante para mim, porque, por exemplo, eu estava bem acomodada na área em que eu atuava. Então, você fazer uma ruptura, por exemplo, eu sou professora doutora em outra área, né? E eu falo assim, vou recomeçar todo um processo novo, que eu ainda estou nesse processo, ainda que a gente ficou, Ricardo e eu, a gente começou a estudar biofísica junto, meu marido. E nós éramos como ETs em meio ao grupo do curso, né? Mais de 90% eram médicos, aí estava um engenheiro e eu, uma matemática, né? Nessa área de... Eu falei, o que a gente está fazendo aqui? E quanto que a gente teve que se esforçar para estudar? Então, foi um processo muito grande e, assim, e dedicação mesmo, de bastante estudo. Mas, ao mesmo tempo, muita descoberta. E, para mim, não tem sentido adquirir conhecimento, guardar um conhecimento para nós. A gente já estava se beneficiando de todo esse saber, né, para a nossa família, para nós mesmos. A gente já estava compartilhando esse saber com todo mundo que estava próximo da gente. Mas guardar um tesouro e não poder compartilhar esse tesouro com mais pessoas não cabe para mim, não cabe para o Ricardo também. Entendi. E aí foi quando a gente tomou a decisão de falar assim, vou abrir a clínica. Mas se é para abrir a clínica, eu abri primeiro uma clínica em Santos, que tem já alguns anos, né? Desde que eu ainda estava num processo ainda de apropriação de todo esse conhecimento, mas eu tive a sorte de falar assim, sabe de uma coisa? Eu já vou colocar em prática. Boa. Então, Boa. eu tive também o suporte, eu não posso negar, não só da doutora Ana Maria Albino, que me deu todo o suporte, falou assim, Ana, você monta a clínica que eu te encaminho. Entendi. Ela me deu um voto de confiança. Eu te encaminho os meus pacientes para serem tratados por você. Eu tenho certeza. Nossa, que bacana. Eu tenho certeza que você vai dar conta. E qualquer coisa que você precisasse, eu te dou assessoria. Como é que foi esse primeiro paciente? Foi um paciente desafiador até. Eu até posso contar um pouquinho dele, que eu fico feliz até com o resultado. Ele tinha o diagnóstico de transtorno bipolar. E a doutora Ana falou assim, Ana, tem mais coisa por trás. Não, esse transtorno, eu penso que não é um transtorno, é uma intoxicação por metal pesado. E aí a gente fez as análises todas, ele estava lotado de mercúrio. Uau! Lotado de mercúrio. E a história dele é interessante porque a mãe dele era filha de dentistas e ela, quando era criança, ela já brincava no consultório do pai dela, brincando com as bolinhas de mercúrio. Uau! E ela se contaminou sem saber. E ela passou para o filho quando teve Ela filho? passou para os 3 filhos. E ele já era adulto, mas ele tinha uma série de sintomas e assim, reações, assim, a parte também comportamental afetada, né? Assim, medo de se expor, tinha assim, umas dificuldades, assim, e ele era muito inteligente, muito capaz, só que ele não conseguia trabalhar por conta dessa característica, né? Ok. E no fundo era mercúrio. Era mercúrio. Mercúrio que estava afetando. Interessante. Tratei e ele ficou super bem. E hoje... Professor de inglês, super bem sucedido. Muito bacana. Que bacana. Sabe o que é interessante? E quando você me fala sobre essa contaminação, né, do mercúrio, essa contaminação desse teu paciente, né? Eu fico pensando, será que nós comemos... Eu vou pela minha linha de raciocínio, e se eu estiver errado, por favor, me corrija. Eu estou aqui hoje, eu estou aprendendo e bebendo ali da fonte, né? Vamos dizer assim, da fonte, exatamente. Né? Extraindo todo esse conhecimento. Né? E também passar para você que está assistindo, né, o nosso podcast. Então,
eu acredito que muitas coisas que nós temos são frutos, às vezes, de alguma coisa que a gente comeu, que ingeriu, ou algum remédio que a gente tomou e que teve uma... Sim, sim. Quando a gente estuda a biofísica, a gente estuda todos os fatores que estão interferindo na nossa saúde. São muitos fatores. Tem fatores de contaminação, tem fatores hereditários, tem fatores do estresse do dia a dia mesmo e hábitos. Tem coisas que a gente consome no dia a dia que a gente, por total ignorância, não sabe o mal que está fazendo para si próprio. Né? Tá. Quando a gente começa a investigar, quando a gente começou a estudar o que está por trás de certos alimentos, principalmente os alimentos ultraprocessados, né? Eu falei assim, nossa, eu até pedi perdão para os meus filhos, falei assim, você me perdoe. Eu não sabia que isso fazia tanto mal para vocês, né? A gente dava assim lanchinho, preparava os alimentos, né? Coisas que a mídia também provoca a gente a consumir certos alimentos que eu não sabia que fazia tanto mal. Entendi. E aí também a gente também começou um processo de reversão. Foi assim, bom, a gente vai ter que mudar vários hábitos dentro de casa. Esses hábitos vão desde a seleção dos alimentos, ok, até a seleção de produtos de limpeza, de higiene pessoal, que a gente não faz ideia o quanto que a gente se contamina com esses produtos, né? Eu quero sair daqui hoje, ó, veja bem. Para você que está assistindo, eu quero, assim como você tem curiosidade, eu também tenho. Eu quero sair daqui hoje, né, e transmitir isso, a gente poder transmitir isso para o pessoal, entendendo como eu posso melhorar a saúde, entendeu? E nesse gancho, a minha pergunta eu vou te fazer duas perguntas. Então, nesse gancho, eu vou te fazer duas perguntas. A primeira, como eu posso melhorar a minha saúde? E a segunda vou falar já logo na sequência, qual a diferença da medicina tradicional para a biomedicina? Né? Porque eu acredito que deva ter algum preconceito, é muito novo. Né? Então vamos deixar assim. Essa é uma história longa, né? Uhum. Eu não digo biomedicina, você diz a medicina integrativa. Perdão. Medicina integrativa. Então eu vou refazer a pergunta, tá? Eu quero melhorar a minha saúde, eu quero sair daqui sabendo como que eu melhoro a minha saúde, né? E como eu posso, qual a diferença da medicina tradicional e a terapia integrativa, é isso, né? Vamos pensar assim na medicina integrativa. Medicina integrativa. Que até, inclusive, a biofísica está dentro desse contexto. Ok. Tá? Da medicina integrativa. Primeiro que o integrativo dá o sinal de quê? Que a gente vê tudo, a gente integra. Ok. Tá? E até é interessante eu voltar um pouquinho na formação, na montagem da nossa clínica lá, que a nossa clínica ela é formada por profissionais, eu não trabalho sozinha, eu trabalho com uma equipe multidisciplinar. Ok. Tá? Então, a médica, eu tenho médicos integrativos que são meus parceiros, ok? Eu tenho nutricionista, eu tenho fisioterapeuta, eu tenho massoterapeuta, eu tenho especialista em acupuntura, como, né, que a gente sabe que também tem aqui na Vitae Flux. A gente tem profissionais com formações diversas, que têm as suas visões. Eu tenho radiestesista, eu também tenho uma formação, que você falou no começo, eu tenho uma formação como consteladora familiar, né, que você falou. A constelação foi até curioso, porque no curso de biofísica, na pós de biofísica, tinha um módulo sobre constelação. E aí a gente pensa assim, por que dentro de um curso que eu estou trabalhando com física, química, biologia, tem um módulo que fala de constelação familiar? Por quê? Porque a gente está vendo o ser humano por inteiro. E quando a gente vê o ser humano por inteiro, um dos fatores principais, eu digo até o principal, das pessoas adoecerem, não é nem uma questão de contaminação. Essa também é séria. Mas outro fator muito importante que afeta a nossa saúde são os pensamentos e as emoções. Né? É como que a gente lida com os pensamentos e as emoções. Como que a gente lida com a herança que a gente carrega da nossa família. E quando a gente fala de herança da nossa família, não é só a herança genética. É uma herança de pensamentos e emoções.
né? De dores, de bloqueios, de medos. Olha que interessante, né? Você vai ficando... Esse é um testemunhal meu, né? Eu sei que é entrevistada aqui a doutora. Mas eu tenho, de uns anos para cá, não sei se é porque estou ficando mais velho e tal, eu tenho me questionado muito e perguntado. E uma das coisas que eu falei para minha esposa, né? A gente conversa bastante. Eu falei, amor, a gente precisa melhorar aqui, ó. Eu falei para ela. E eu venho nessa busca constante, e me questionando e tal, me perguntando. E dentro disso, aí você começa a ver aquilo que você, lá quando foi criança e tal. Mas, enfim. Vou te fazer uma outra pergunta. Existe... dá para a pessoa melhorar, mesmo depois de velho? Eu não diria velho, né? Dá para a pessoa melhorar depois de ter um certo tempo de vida e recuperar o tempo que ela perdeu através da medicina integrativa? Nossa, total. Eu tenho eu tenho pacientes de todas as idades. Eu tenho pacientes bebezinhos. Uau. Bebês. Eu tenho jovens, adolescentes, adultos. Eu tenho senhoras de 90 anos que fazem tratamento com a gente. De 80 e poucos anos. E eu vejo, com muita alegria, eu vejo que a gente pode proporcionar para essas pessoas, elas estão, na verdade, não é a gente proporcionando, elas estão dando também a oportunidade delas mesmas se cuidarem e revisarem seus conceitos de vida, de do prazer de viver, né? De recuperar o prazer de viver. Entendi. De se divertir, de aproveitar a vida de uma forma mais consciente. Entendi. E se libertar de muitas coisas, daquela mochilinha que está pesada de herança da família, né? Coisas que carregou por muito tempo, dela mesmo, desses medos, desses bloqueios, ou do campo familiar também. Eu acho muito interessante, né? Porque eu dentro dessa questão, porque, vamos lá, a gente nasceu, crescemos, tivemos a nossa adolescência, hoje tenho filhos, já tenho neto, e às vezes a gente deixa muita coisa para trás para poder ou cuidar de um filho, ou naquele momento X, e a gente esquece muitas vezes de olhar para si, né? E eu tô nessa descoberta de que eu preciso cuidar de mim. Ou seja, faz todo sentido. Cuida primeiro de você, para que você possa cuidar melhor do teu esposo, dos teus filhos, dos seus netos, né? E assim, eu estou muito entusiasmado. A gente vai começar a falar já da clínica, né? E aí, o que levou você a criar a clínica? Porque hoje vocês têm a clínica em Santos, né? Sim. E a Vitaiflux aqui em Alphaville. Né? E também temos uma na Espanha. Na Espanha. Isso. E em contrapartida também tem lá em Rondônia também, né? Que são... O Sakai tem... O Sakai é o nosso colaborador aqui na Vitaiflux, mas ele tem a clínica dele lá em Rondônia. Que fornecem os mesmos tipos de tratamento, né? Eu diria assim. Não da biofísica. Não da biofísica. Tá? Eu estou entendendo ainda esse ecossistema, mas assim, é que um compõe o outro, certo? Sim, ele veio para nos auxiliar, trazer todo o conhecimento que ele tem da acupuntura, né, que ele conhece bastante. E, além disso, veio também para se apropriar, né, do que a gente está trabalhando também. Entendi. Quem sabe, eu acredito que ele vai levar isso também para Rondônia também. E quais são as terapias que a Vitaiflux oferece hoje para a pessoa que quer ter essa alta performance, que quer ter essa longevidade, né, e viver de uma forma muito melhor, né? Então, a gente falou de biofísica, né? E a gente vai falar agora das terapias biofísicas, né? Okay. E a gente vai trabalhar, aí a gente a clínica, apesar de trabalhar com terapias biofísicas, tem outros tratamentos que também são oferecidos lá. Okay? Inclusive, nós temos lá na clínica uma médica integrativa, né, muito capacitada, que é homeopata, tem uma visão
diferenciada também da saúde. E a gente tem, por exemplo, o Sakai, que é acupunturista, e junto com isso que eu falo, o trabalho é um trabalho interdisciplinar. O que a gente tem, assim, lógico, o nosso foco principal ali no caso é trazer esse conhecimento da biofísica para essa clínica e trazer os equipamentos, os recursos que a biofísica oferece para ajudar Entendi. nos tratamentos. E é importante deixar claro que a gente tem um trabalho de colaboração. Eu não sou médica, eu sempre falo isso. Ok. Né? Mas nós trabalhamos em conjunto com muitos médicos, com outros especialistas. E a gente dá a nossa contribuição. Qual a contribuição da biofísica? Como eu falei, ela estuda essa relação da matéria com a energia. E na biofísica a gente trabalha muito com essa questão da energia. Então, a gente trabalha com equipamentos que emitem frequência. Trabalhamos com a propagação de frequência. Então, a gente trabalha com equipamentos que vão auxiliar os tratamentos médicos, auxiliar a pessoa a recuperar a saúde, vamos dizer assim, ajudar, limpando o terreno biológico, que esse é um conceito bem utilizado na integrativa, né? A gente fala de terreno biológico. O que é limpar o terreno biológico? Procurar remover todos esses fatores interferentes que estão atrapalhando a pessoa, que estão afetando essa pessoa, que está afetando a saúde dessa pessoa. Sejam fatores de ordem física ou emocional. Tá? E a gente tem hoje equipamentos que podem auxiliar nesse processo. Não só equipamentos como protocolos. A gente não fala só de máquinas, mas de especialistas que sabem usar de forma adequada, no momento certo, o equipamento ideal para tratar o que for necessário. Então, a grosso modo, falando aqui, é uma terapia que ela vai auxiliar o médico, ela não vai tirar o trabalho do médico, ela vai auxiliar o médico e vai fazer com que isso seja um suporte a mais para o médico. Então, não vai invalidar o médico. Eu acho bacana nós desmistificarmos isso, porque a medicina integrativa ela veio para complementar a medicina tradicional e dar aí uma base maior para o médico poder, né, seria um parceiro do médico para poder ajudar a nível de, né, eu acho muito interessante o campo biológico, né, o terreno biológico, né, ele vai limpar o terreno biológico para que o médico possa continuar dando o tratamento dele. Isso. Na verdade, assim, lá em Santos, né, que eu estou há mais anos lá já trabalhando, tem muita gente que nos conhece por conta das indicações dos médicos parceiros. Né? Entendi. Mesmo os próprios médicos vão se tratar lá. Então, lógico, eles dão um aval para a gente, eles gostam do tratamento, eles se tratam lá. Mas tem outras pessoas que nos conhecem por outros caminhos e vão nos procurar. Quando é uma questão, vamos dizer, eu posso fazer análises, eu não faço diagnóstico. A gente não faz diagnóstico. Quem faz diagnóstico é o médico e vocês executam protocolos. Nós fazemos análises de padrões energéticos e funcionais que identificam qualquer desequilíbrio energético do organismo. Tá? Você tocou no ponto-chave, o desequilíbrio energético. Então, a gente trabalha para verificar quais são as disfunções, quais são os desequilíbrios. De uma forma geral, todos os órgãos, todos os tecidos. A gente consegue identificar com esses aparelhos que a gente tem, são aparelhos muito interessantes, eles vão nos auxiliar a identificar qualquer desequilíbrio. Se eu percebo, se a pessoa vem direto para a gente, e é uma questão mais simples, é uma limpeza do terreno biológico, a gente pode ajudar, ok, né? Não tem problema. Mas quando a gente percebe que existe um desequilíbrio maior ou alguma questão mais difícil para ser solucionada, aí a gente fala, olha, eu encontrei aqui esse tal situação. Maravilha. E aí sim, a gente faz o processo inverso. Eu encaminho, assim, seria bom você procurar
um endócrino para dar um suporte para você, um hematologista, ou então a gente vai dando também o processo inverso. Então, existe sempre uma troca ali. Ok. Então, os médicos nos encaminham seus pacientes e a gente também, que recebe pessoas que se interessam por essa área, que já estão buscando alternativas para cuidar da saúde, até de forma preventiva, né, que é muito interessante. Prevenção. A prevenção, querem mudar de hábitos, querem mudar de forma de se tratar, fogem um pouco dessa linha de ficar tomando muito remédio, muito medicamento, analgésico, enfim, buscam uma outra forma de se cuidar, encontram a gente e aí eu também cuido e se tiver alguma coisa que é mais séria, a gente encaminha. Maravilha. Pro E profissional. o que eu queria fazer contigo agora? Eu queria que você pegasse na mão do paciente Emerson, vamos dizer assim, e mostrasse para mim quais são os tratamentos que você faz. Emerson, você vai chegar aqui na clínica, você vai passar por isso, vai passar por isso, porque eu entendo, e aí nós vamos entrar dentro daquilo, do assunto da SER, que é a Câmara, sim, que eu achei maravilhoso, e assim, é muito bacana. Tá. Mas eu acredito que seria um passo a passo. Exatamente, um passo a passo. Normalmente quem nos procura, a primeira passo é a gente saber o que está acontecendo com a pessoa. Então, não só a gente faz a anamnese, lógico, mas a gente faz uma análise bem criteriosa. Uma análise na clínica não leva menos que 3 horas. Né? É uma análise bem detalhada, em que a gente usa aparelhos de análise de padrões energéticos, são aparelhos são importados, né? Essa tecnologia que a gente utiliza nasceu na Alemanha, na França, disseminou para o mundo inteiro. Os russos, eles tiveram uma participação muito importante. Já nós vamos colocar algumas imagens aqui. Porque eles têm muito conhecimento em desenvolvimento de equipamentos psicotrônicos. E depois eles patentearam vários equipamentos dessa linha. E hoje esses equipamentos são desenvolvidos em várias partes do mundo. Né? E cada dia mais estão sendo validados. Ok. Então, é importante. Então, quem passa na clínica lá, passa por 2 equipamentos desse tipo. 2 equipamentos que fazem essas análises de padrões energéticos. Por que 2? Porque um é internacional, o outro é nacional e vai identificar certos fatores que... Vou pedir para o Will colocar para a gente aqui, ele vai colocar para a gente na tela. Bem específicos do nosso país, né? Uhum. Então... aqui. Volta aí. Volta Will. Tá. São esses... Começa por aqui? Não começa aqui, não. Começa, deixa eu ver. Começa na análise. Esse aqui já é tratamento, tá? Então, vamos deixar isso aqui um pouquinho para depois. Tá. Então, essa análise começa com esses equipamentos que a gente faz a gente leitura. vai colocar o vídeo aqui para... A análise começa nesse vídeo. Não. Antes disso, eu faço análise de padrão energético. Análise de padrão energético. Isso. Nessa análise, a gente faz um escaneamento do corpo inteiro. Tá? Ok. Então, a gente vai, nos tecidos mais profundos, a gente vai identificando o que está disfuncional e por que está. Então, a gente consegue identificar a presença de micro-organismos nocivos, porque o nosso corpo está cheio de micro-organismos, né? A gente sabe que a gente tem um ecossistema bem complexo dentro do nosso corpo, né? A gente tem vírus, bactérias. Eu vi que lá na clínica tem um microscópio. Então tudo começa lá no microscópio, certo? O microscópio eu faço no final da análise. No final da análise. Isso. Eu primeiro faço esse escaneamento. Desculpa perguntar assim, porque para a gente deixar claro para o nosso espectador como é que é feito o tratamento. Então, eu faço essa identificação, identifico quais são os fatores que estão causando disfunções, toxinas, alérgenos alimentares, alérgenos ambientais. A gente vai fazendo um levantamento, a gente vai escaneando, vai descobrindo o que está acontecendo em cada órgão. E o que está gerando essa disfunção. Tá? A gente consegue identificar. E depois eu faço a microscopia de campo escuro, tá? Que
para muitas pessoas é uma grande novidade até, porque o microscópio de campo escuro não é aquela análise de sangue que a gente faz quando vai no Instituto de Análises Clínicas, né, para fazer exame de sangue. Aham. E retira um monte de sangue para Sim, poder sim, fazer eu fui exame. há um ano atrás fazer um check-up, eu tirei, acho que foram 8 tubos de sangue. Eu falei, moça, vai acabar meu sangue aqui. Não, eu tiro uma gota de sangue. Uma gota? Uma gota de sangue. E com essa gota de sangue a gente põe na lâmina, é um microscópio próprio para isso, Aham. e eu mostro ao vivo, né? Que é o vídeo que a gente estava aqui agora. Isso. A gente consegue fazer o que a gente chama de análise de sangue vivo. O Will vai colocar o vídeo pra gente, só pra gente ter mais ou menos uma base. Isso. Coloca aí, isso, aquele vídeo, Esse daqui. esse aqui, ó. Isso. Esse aqui é uma amostra do que a gente pode estar identificando. Ó, que interessante. Né? Presta atenção aqui, você que tá vendo, ó. Explica pra gente o que é isso. Então, essa é o nosso sangue visto ao vivo. Uau! Né? Então, a gente tem o plasma, tem os glóbulos vermelhos, tem os glóbulos brancos, a gente vê a presença de outros micro-organismos aí, a gente pode observar eu que sou esse leigo, movimento. eu vejo que esse aqui está se movimentando menos do que esse. Então, ele está ali, durante 40 minutos, esse sangue está representando uma amostra de como é que está o nosso terreno biológico. Uau. Então, a gente consegue já... essa análise que a gente faz antes, ele é muito detalhista. Mas aqui a gente já vê, assim... É um segundo passo, né? Já fez a primeira análise e esse é um Isso. segundo passo. A gente consegue ver, assim, como é que está o estado geral, se o organismo está muito inflamado, se ele está muito intoxicado. A gente consegue ver a presença de... Se eu estou tomando muito café. Ou se tem muita radiação. Hoje, nos dias de hoje, é muito interessante porque a gente vê essa aglomeração dos glóbulos vermelhos. Essa aglomeração, um dos principais fatores é realmente a radiação. A gente está com excesso de equipamentos eletrônicos, a gente fica colado no celular. O dia inteiro aqui assim, né? Isso. E nós somos seres elétricos. Nós somos seres que as nossas células têm um campo eletromagnético. Tá? Entendi. E o que acontece? Quando a gente está com... aí já entra uma parte mais específica, né? Ok. Então, nossos átomos, eles têm cargas... Uma carga positiva, né? Carga positiva e negativa. Só que se fica com muita carga positiva, ela começa a ficar toda grudadinha. Ok. Assim, que a gente chama de... E se ela fica negativa, ela está muito espaçada, seria isso? Então, quando a gente tem, se conecta com a natureza, né? Que a gente, é importante, a gente não tem mais isso. São poucas as pessoas que têm acesso, que se preocupam em se conectar mesmo, de fato, com a natureza. Então, a gente quase não anda descalço, a gente está sempre com calçado de borracha, a gente pouco caminha na grama ou na beira da praia. Hoje eu tirei uns minutos aqui no escritório, desci, fiquei lá no sol um pouquinho. No sol, tomando verdade. sol. Porque tá frio, né? É verdade. Esse contato com a terra, com a grama, com o verde, com uma árvore, abraçar uma árvore, por exemplo, né? Vou te fazer uma pergunta dentro disso. Eu fui passei o final do ano lá, do lado da cidade de vocês, Santos, que é na Praia Grande, e o fato de você entrar no mar, você já dá uma descarregada. Já. Tem gente que fala, não, porque eu não estou falando de algo religioso, estou falando de física, né? Você descarrega, você... eu acho muito interessante isso. E a gente vai para um segundo vídeo, que eu vi aquele outro, que é um vídeo que tá verdinho, né? Isso. O Will coloca pra gente aí. Deixa eu ver qual é. É esse aqui. Esse é interessante, mas esse tem a ver com já o tratamento. Já o tratamento. Então, o que acontece? Então, vamos lá. Eu vou tentando ajustar falando aqui. Falando das análises, né? Você fez a primeira análise, né? Isso. Aí você fez a segunda com o microscópio, o sangue vivo lá. É. E o terceiro, qual seria o terceiro passo? Então, aí quando o pessoal não conhece nada, vai fazer um tour comigo, tour físico mesmo. As pessoas vão conhecendo, porque eu faço um circuito. A clínica segue esse formato de... Eu tenho vários tipos de salas, em cada sala... Eu achei muito interessante. Tem um tipo de equipamento. E quando a gente faz um protocolo, a gente faz esse protocolo fazendo um circuito na clínica. Então, eu tenho equipamentos que são emissores de frequência. Porque, olha que coisa curiosa, né? Isso também a gente...
Até então, pouca gente sabe. Tudo que existe no mundo, no universo, cada substância que existe no universo e cada micro-organismo que existe, nosso coração, meu coração e o seu bate na mesma frequência. Na mesma frequência. Cada célula nossa, cada órgão nosso bate numa frequência, tá? E cada micro-organismo vibra numa frequência única. Tem um RG. Então, esse bichinho aqui, não sei qual é, ele tem uma frequência que a gente consegue reconhecê-lo. Através do exame e através da anamnese, enfim. Isso, a gente consegue identificar qual o micro-organismo que está afetando a pessoa, porque, inclusive, nessa análise, como é que a gente identifica quais são os micro-organismos? A gente tem uma base de dados gigantesca de inúmeras frequências que são recolhidas em vários centros de pesquisa no mundo inteiro. Okay. E aí, nos equipamentos que a gente usa para fazer análise, a gente tem o registro de todas as frequências desses micro-organismos, toxinas, enfim, dos nossos órgãos, de cada célula, a gente tem esse registro. E quando a gente faz análise, a gente joga essas frequências para o seu corpo. Né? Só a frequência, não joga a toxina, né? A gente só joga a frequência. E aí o corpo responde àquela frequência que está sendo emitida. Está sendo propagada. E ele reage. Se ele reage, ele pode reagir dizendo, opa, eu não tenho essa frequência não ressoa em mim. Ou pode dizer, não, olha, essa frequência está em mim. Entendi. E mostra até aonde e em que grau. Então, a gente consegue dizer, por exemplo, olha, o E. coli, né, que é uma bactéria que se instala no intestino, que faz parte da biota, vamos dizer assim, mas ele pode estar invadindo outro órgão e causando dano. E pode estar muito forte em outro órgão. Entendi. Tá? Então, entendi. Ele não está no lugar que é dele. Não está no lugar. H. pylori, por exemplo. H. pylori, né, que dá muito problema de gastrite, refluxo, de úlcero. Né? Eu achei que eu achei que durante um tempo eu tinha isso, que eu tinha muito refluxo. Eu descobri que é o leite que eu tomava, que não era para tomar leite. Então, mas o H. pylori tem uma função dentro do organismo da gente. Se ele está em carga baixa. Se ele está em carga baixa e está no lugar certo, porque o nome dele já diz, H. pylori, ele tem que estar no piloro. Tá? Então, naquela região, está tudo bem se ele está ali em carga baixa. Mas se por conta do estresse, do dia a dia, pela alimentação errada que a gente tem, enfim, as emoções também afetam muito a gente, ele começa a ganhar força. Entendi. Ele ganha força e ele é meio metidinho, ele vai para outros lugares. Aí ele vai para o estômago, ele vai para dentro do estômago, ele vai para o duodeno, e aí ele vai inflamando, e vai formando feridinha, e vai formando úlcera. Tá? Então, ele está fora de lugar e ele está em carga alta. É isso que a gente começa a identificar. Eu vou tentar traduzir aqui na minha simplicidade, e é óbvio, eu quero me aprofundar muito mais, entender a nível técnico. Eu sou um cara muito técnico, eu sou da área técnica, então. Mas, a grosso modo falando, vamos supor que eu tenho uma bactéria no meu corpo que ela está na frequência errada, ela está prejudicando um órgão. O tratamento através da frequência, ela vai vibrar na frequência. Isso. Se tiver com um problema ali, você não está aqui, o seu lugar não é aqui, sai fora. Ela vai tirar essa bactéria do lugar que ela está e vai voltar tudo ao normal, a normalidade no corpo. Seria isso? Basicamente é isso. Então, o que acontece? A gente tem aparelhos emissores de frequência que está conectado com essa base de dados enorme. E quando a gente identifica na análise XYZ, então, os tais parasitas, a gente já faz um protocolo por categoria, a gente organiza, existe um passo a passo, como é que a gente organiza o protocolo, o que é prioritário e o que vem depois, e a gente faz a lista dos micro-organismos que vão ser tratados naquele dia. Tá? E o que acontece? A gente tem as frequências dele. O aparelho emissor de frequência, o que ele faz? Ele não manda a mesma frequência. Ele manda a frequência invertida. Então, se a frequência é um número, tá? É um hertz. É um númerozinho. A gente tem esses códigos. Então, ele está lá, 1, 2, 3.
Em vez de chamar 1, 2, 3, a gente põe menos 1, 2, 3. Aí ele vai fazer... Ele vai tirar é. aquela bactéria, enfim. Isso. Se for micro-organismo, quando a gente manda a frequência, a pessoa fica sentadinha numa salinha. Ela não vai sentir nada. É uma sala que tem televisão, a pessoa pode ficar deitadinha, pode dormir, pode ficar ali numa boa, não vai sentir dor nenhuma. É um processo indolor, né? Totalmente indolor. Então a gente vai mandar a frequência invertida para esse micro-organismo. E o que acontece? Nada acontece no corpo. Aquela frequência só vai afetá-lo, só vai afetar esse micro-organismo. E o restante vai estar igual. E o que acontece com ele? Ele entra em colapso. Quando ele vê a frequência invertida, ele entra em colapso e ele implode. Olha que bacana. Ele se desmancha. Ele se desmancha, manda a frequência invertida, o lugar dele não é aqui, ele se desmancha e desaparece. Tá? Uau. E aí esse lixinho fica um lixo tóxico, né? Porque ele se desmancha esse corpinho, né? E ele vai ficar um lixo tóxico. Ele sai daquela sala que tem o tratamento, vai para outra sala em que vai ser feita a atração desse lixo, tá? Por um processo de eletrocataforese. Tem um equipamento que vai fazer isso. E eu faço já um combo. Não é só um equipamento para atrair esse lixo. Atrai e vai para a planta do pé. Né? Existe um processo... Interessante. É um processo que a gente usa um equipamento que faz esse processo de atração para o pé e, ao mesmo tempo, é uma reação química. É esse aqui que o Will colocou pra gente. Nesse equipamento aqui. O Will já está entendendo. Tá? Ó, até o Will que não conhecia o processo já está entendendo. Ele vai colocar pra gente aqui. Só que aqui a gente faz um combo, tá? Então, pessoal, depois que sai da sala que tem emissão de frequência... Tá aqui, ó. A gente vai para essa sala que aí tem um conjunto de equipamentos, né? E porque à medida que a gente foi estudando, e até eu vou dizer, a doutora Ana, que é aquela minha mentora, falou: Ana, volta lá, Will. A tua clínica tá boa, mas pode ficar melhor. Tem que pôr isso, tem que pôr aquilo. Então ela foi me trazendo outros equipamentos para eu colocar. Então aqui eu tenho o ILIB. Que é o laser que vai aqui no braço. Que ele vai ajudar na liberação dos glóbulos vermelhos, eles vão ficar mais soltinhos, a circulação vai ficar melhor e até mais fácil de atrair a toxina para o pé. Que por isso que a gente faz a reação. Existe uma reação química entre a água, o sal e a frequência que sai desses eletrodos aqui, tá? Nos aparelhos. Eu vou falar bem rápido. Perdão, desculpa, pode continuar, doutora. E para concluir, a gente incluiu agora, faz uns 2 anos, eu trouxe o hidrogênio, a gente trouxe o hidrogênio molecular medicinal, que vai ajudar a desinflamar o corpo. Então, já que está ali por 1 hora fazendo o tratamento, já faz também o hidrogênio. O tratamento é 1 hora. Cada sessão é 1 hora, mais ou menos. Cada sessão 1 hora. Então eu vou meio que desenhar aqui, eu vou desenhar, e aí porque eu quero chegar rápido na série. Tá. Que eu diria... Todo tratamento todo tratamento ele é especial e cada equipamento tem seus então benefícios. Então vamos lá, para você que está assistindo aqui você entender. Você chega, você faz uma anamnese, você faz um exame. Eu estou sendo bem sucinto aqui, até para que o público entenda. Sim. Então eu cheguei na tua clínica, tô com um problema, eu não durmo direito, eu não tô tendo um bom desempenho profissional, tô brigando com minha mulher, tô estressado, as contas estão chegando, tô bravo, enfim, né? Vamos dizer assim, certo? E aí, o que acontece? Eu chego querendo, foi o que a gente falou da outra vez aqui com o Bruno e com o Sakai. Esse é o aparelho de emissão de frequência. Isso é a emissão de frequência, mas vamos lá. Até chegar aqui, que essa aqui é eu diria, não sei se eu posso falar, a cereja do bolo. Isso. Entendeu? Que é a câmara. Então, assim, eu cheguei, fiz uma anamnese, fiz um exame, aí depois fiz um segundo exame, onde você vê lá o meu sangue que está no microscópio, aí você me diz qual que é o tratamento. Eu vou passar pelas máquinas de radiofrequência. Não só isso, a gente, dependendo do caso, por exemplo, você está estressado, você não dorme, tem outros equipamentos na clínica, não vou falar de todos, que é muita coisa, mas que a gente também faz esse ajuste do equilíbrio
da tensão emocional, de estresse. Tudo isso a gente consegue trabalhar também com outros Exatamente. equipamentos, Ok. tá? Então, a gente vai intercalando. Se o organismo está muito inflamado, por exemplo, eu tenho equipamentos para desinflamar, como eu trabalho com uma terapia que se chama termoterapia. Que foi o que eu era para eu ter ido sábado e eu acabei não conseguindo ir fazer, porque, enfim, A tava... termoterapia é fantástica e é usada em várias... Desde a antiguidade se conhece os benefícios da termoterapia. Sim, sim. Só que agora a gente tem um equipamento que potencializa esse tratamento. Né? Essa termoterapia seria a mesma que as pessoas utilizam através das fontes termais ou não? Também ajuda. É muito parecido, só parecido, que ele é... sauna, enfim. Só que agora a gente tem mantas térmicas de última geração que tem na sua estrutura infravermelho longo, trabalha com cristais de ametista, de turmalina negra, que potencializadas, quando elas são aquecidas, elas ficam ainda aumenta mais a potência do processo de desinflamar o organismo. Tá? Então é bem interessante. E essas mantas vão a 70 graus Celsius. Uau! Né? E o que se sabe sobre termoterapia? Termoterapia, toda e qualquer célula que está danificada ou que está doentinha, a gente entrando aí já em doenças mais sérias, como câncer e tudo mais, o que a gente sabe? Que as células doentes, elas não resistem a temperaturas altas. Uau. Então, a gente já faz um processo de remoção de qualquer célula que esteja alterada com calor. Né? Então, você está dizendo para mim que, por exemplo, uma pessoa que ela continua em tratamento, ela está em tratamento de câncer, está fazendo uma quimio ou uma rádio, ela pode utilizar desse método também para complementar o processo dela. Sim. Ok. Muita gente que segue o tratamento normal e lá faz um trabalho complementar. Entendi. Que vai auxiliar na recuperação mais rápida. Boa. Né? Então, assim, para a gente chegar, lá na nossa jornada. Cheguei, fiz a anamnese, fiz os exames, fiz o tratamento determinado ali. E aí, aonde que entra a cereja do bolo, que é a SER? Que é a câmara, aonde, assim... Vamos passar depois um vídeo aqui. Eu achei muito interessante. Olha, né? Eu vou falar um pouquinho da SER um pouco antes da chegada dela. Por que a gente chegou na SER? Por que ela chegou na nossa clínica? Entendi. Tá? O que antes parecia ficção científica, né? Que bacana. O Will colocou já aqui pra gente, ó, que bacana. Para você que está assistindo, essa é a câmara. Eu tenho vários casos. Vou contar um caso que é bem interessante. Tem pessoas lá na clínica que têm problemas emocionais, pessoais, estão passando por uma fase difícil, luto, ou é uma pessoa muito nervosa, irritadiça, enfim, tem várias questões, né? E essas pessoas, a gente vai fazendo um monte de tratamento. Eu preciso, porque irritada... para ajudar, né? Para ajudar. E assim, teve um caso, por exemplo, que era de um rapaz que ele sofreu muito tempo de rinite e sinusite, vamos dizer, né? Minha esposa tem muito esse problema de sinusite e rinite. E o que a gente também aborda é o seguinte: todas essas reações do corpo, elas têm um fundo também emocional. Tá? Então, isso é fato. Né? E o que a gente fala de psicossomática. Né? E o que a gente também... Doenças psicossomáticas. Dentro dessa visão, eu sempre falo, a gente também identifica nessa análise as emoções que estão afetando a pessoa. Né? E quando a gente flagra a emoção, já é um processo da gente já reverter essa condição. Então, a gente ajuda a pessoa, ao longo do tratamento, a ver essa questão, a repensar a vida, como é que ela está levando, o que ela pode fazer para melhorar essa situação. E a gente também segue muito a linha da metamedicina, da doutora Cláudia Rainville, que ela aponta o que está acontecendo com o organismo, né, físico, e o que está por trás, pensamentos e emoções que estão afetando aquela pessoa. Aí esse rapaz, que tinha sérios problemas de rinite e sinusite, já tinha passado por um monte de tratamento e não tinha cura. E aí ele falou assim, eu falei assim, olha, eu posso te ajudar, vamos eliminar todos esses micro-organismos que estão afetando teu sistema respiratório,
Mas isso não vai ser suficiente. Eu vou te ajudar a eliminar, mas se você não olhar para essa dor, para a tua aflição, para essa irritabilidade que te judia muito, vai voltar. Vai voltar. E eu tinha alertado, né? Eu tinha alertado sobre isso. Ele se tratou, ficou super bem. Aí passou um tempo, eu encontrei com ele na rua e falei assim, como é que você tá, Du? Olha, voltou tudo. Eu falei assim, voltou, porque eu te falei, você tem que olhar para essa sua aflição. Só que tem pessoas que se permitem olhar. E tem pessoas que não são capazes de expressar o que estão sentindo. Ok. Tá? E por mais que a gente tenha várias formas de atendê-los, tem alguns que são mais fechados e não conseguiam. Eu falo assim, como é que eu vou tratar dessas pessoas que às vezes tá tão inconsciente neles, eles não percebem, não se dão conta o que está por trás dessa recorrência da doença. Né? Não percebe. E nessa época, eu já sempre ficava vendo essas máquinas que apareciam em ficção científica. Eu me lembrei quando eu assistia, não sei se você é dessa época, acho que você é mais novo que eu, mas eu não sei se você assistia a Jornada nas Estrelas. Quem não assistiu, né? Então, o Dr. McCoy, que era o médico ele já tinha uma máquina parecida com essa. Sim. Que ele colocava a pessoa naquela máquina e a pessoa, ele fazia análise e já tratava, e saía já bem. Ele falou assim, um dia a gente vai ter uma coisa dessa. Eu assisti um filme muito parecido com esse, eu esqueci o nome, com o Tom Cruise, que ele pega uma menina... do Elysium. Elysium. Eu achei esse filme muito interessante. E faz muito sentido. Faz muito sentido. Falava, cara, será que um dia a gente vai ter uma máquina dessa? Exato. Aí, ó. Pô, gente, você que assistiu o Elysium lá, ó, essa máquina, a Sé, ela já faz isso. Bota para rodar, Will, você vai ver. Você entra dentro da máquina, a máquina vai gerar... Eu já estou tentando dar aula aqui, né? Você entra dentro da câmara, ela vai liberar uma frequência ali e essa frequência vai curar aquilo que está com problema. Vamos dizer assim, a grosso modo. A gente não fala em curar nada. Tá. Então, ela vai ajudar. Explica para o leigo aqui, então vamos lá. Mas aí, antes de chegar, a gente falou do filme Elysium. Ok. Mas teve um outro filme que me chamou a atenção até chegar aqui. Outro filme que me chamou a atenção que não era já ficção científica. É um filme baseado em fatos reais. E esse filme até hoje está na Netflix. Quem quiser assistir, vale a pena. Que se chama Os Dois Hemisférios de Luca. Os dois hemisférios de Luca. Aí, ó, fica a dica para vocês. Então, esse filme eu comecei a chorar no começo, não parei de chorar até o final. Por quê? Porque eu já vinha trabalhando com todas as terapias biofísicas e eu já tinha essa vontade, esse anelo de um dia ter um equipamento como esse. E quando eu soube que essa máquina já existia, a história se passa no México, né? E é uma família mexicana que tinha um filho que tinha um problema sério de saúde e eles foram procurar um especialista na Índia, num hospital na Índia que tinha um equipamento semelhante, né? A esse, que se chama Citotron. E lá ele começa um processo aí de melhora da condição da criança absurdo. Tanto é que depois eles trouxeram esse equipamento para o México e hoje esse equipamento está no SUS lá, no Sistema Público de Saúde do México. Olha que interessante. E está em outros países também, né? Na Índia e vários outros países. Só que está dentro de hospital. Eu falo assim, bom, eu já sei que existe, mas como que eu vou trazer para a minha clínica, né? Aí uma colega minha, que fez curso de biofísica, ela é farmacêutica, ela me ligou e falou assim, Ana, você já viu falar da SER? Que essa máquina, ela já existe e foi desenvolvida por um brasileiro aqui no Rio Grande do Sul. Uau, imagina! Né? E aí, essa minha amiga Simone me apresentou o Sakai. Sakai-san, figura, está com a gente aqui. O Sakai está aqui com a gente. E o Sakai já tinha um equipamento desse, lá em Rondônia. Uau! Foi um dos primeiros, né, que teve, né? Foi o 7º. Eu fui a 13ª. E aqui na Vitae Flux, a 14ª. Uau! Tá? Então, o que acontece? Conversei com o Sakai e falei assim, Sakai, o que é essa? Aí ele me explicou
mais ou menos. Aí o Ricardo logo se interessou. Não levou, acho que um mês, a gente já estava falando com o Mauro Obregon, que é o quem desenvolveu no Rio Que é Grande da do Sul. Avalon, né? É da Avalon. A gente já estava com ele já, né? E a gente já estava negociando. O Ricardo, meu marido, ele é... Eu gosto mais da pesquisa, do atendimento e tal. Ele é arrojado, meu marido é muito arrojado. É um engenheiro técnico, né? Eu diria que que ele ficou bem assim, mas nós vamos gravar com ele um dia aqui. Ele é muito corajoso. Vamos gravar com ele aqui. Eu me dei muito bem com o Ricardo, porque ele é da área técnica, ele é engenheiro, e eu sou da área técnica também, então a gente fala em termo técnico. Eu, se sentar aqui, eu vou ficar pesquisando a nível de técnico, a nível técnico. Isso. Mas o que é muito interessante é que a SER, essa máquina, essa câmara, né? Vamos dizer, essa câmara, ela veio de encontro à sua necessidade, aquilo Sim. que você... Mas vai muito mais além do que eu estou falando. Para que o nosso espectador ele entenda, o que é a SER? Então essa câmara, quer dizer, a SER é a sigla, né? Que significa Câmara de Energização e Reequilíbrio, né? E ela reúne uma série de terapias, ela integra várias terapias ao mesmo tempo. E quando a pessoa vai para a SER, a gente já coloca ela num programa específico conforme as necessidades dela. Então, a gente faz a anamnese, a gente vê a análise, a gente vê o perfil dela, vê quais são as necessidades dela e a gente identifica qual é o melhor programa para ela ser tratada. E o que ela faz? Esse equipamento, ele gera um campo, faz a leitura do campo da pessoa, campo energético, e esse campo, ele vai sendo corrigido. Uau. Né? O campo energético da pessoa vai sendo corrigido. Todas as células do corpo dela vão recebendo essa informação e correção, né? Interessante. Então, é muito interessante. E também não atua só no físico. Atua também no campo, vamos dizer, morfogenético, que é o campo das emoções, da herança da pessoa, a carga emocional que ela traz, ela vai sendo ressignificada, vai sendo... A pessoa que entra na câmara, ela passa por um processo, eu vou dizer sinceramente, algumas elas entram e dormem profundamente e não percebem nada, mas internamente acontecem movimentos. Ela está sendo reequilibrada energeticamente. Ela parece que ela apaga para a mente não atuar. Ok. Ela dorme porque, na verdade, quando você entra na câmara, as ondas cerebrais entram em outro nível. Ok. E você entra num processo que a gente chama de retrissono, né? Você parece que está dormindo, mas não está. É uma sensação muito curiosa. Tem pessoas que acham que estão acordadas, mas não estão. É muito curioso. Então, está num processo de entrissono. E nesse processo é que tudo acontece. Bacana. Tá? Então, a mágica acontece aí. Eu não sei se eu posso chamar de mágica, mas para mim é uma mágica. É muito interessante. Eu fico impressionado, porque no pouco conhecimento que eu tenho, depois de ter feito anamnese, feito algumas terapias e tratamentos com os equipamentos que nós vimos lá atrás, você entra na câmara e aí você tem uma série de terapias ali, onde você é reequilibrado energeticamente. Isso. E aí você consegue ter um equilíbrio físico, mental e, eu diria, espiritual, não, eu diria energético, vamos dizer assim. Sim. Sim. É muito interessante. Muitas pessoas... Eu acho... Imagina, olha só que interessante, gente. Eu estou fascinado. Eu quero entrar já amanhã. Amanhã, sábado não, né? Mas digo, quero na próxima consulta já chegar a fazer a... Não vou, eu vou tranquilo, fica tranquilo que eu vou passo a passo. Mas, olha que interessante. Num mundo tão maluco onde nós estamos, né? Onde as pessoas estão desequilibradas. Nós, muitas vezes, estamos no trânsito. Eu, no trânsito, já me desequilibrei, já xinguei. E a busca do ser humano é equilíbrio. Nós falamos no outro episódio. Equilíbrio físico, psicológico e na sua alma, e na sua mente.
Imagina que interessante. E o que é interessante também é que, como eu sempre fui pesquisadora, né? Sempre trabalhei nessa área da pesquisa também. Então, o que acontece? Eu não fico satisfeita de observar que a pessoa sai mais leve, sai mais feliz, ela fica refletindo durante a semana, porque são sessões, né? Não é uma sessão só que vai... Né? Não é, então, não é que nem a fonte da juventude, o desenho que a gente assistia. É a fonte da juventude. O cara entra do jeito e sai, não. Eu sei que existe um tratamento, são várias sessões e tal. E o que acontece? Eu faço uma análise antes e eu faço uma análise após as sessões. E essas análises estão me trazendo uma série de informações, de dados comparativos, em que a gente percebe a evolução da pessoa. Da condição e a gente da tem tudo saúde, isso documentado. Eu estou documentando e tudo isso. O paciente recebe isso e ele recebe. Meu Deus, então, eu estou aqui fascinado. Então, eu estou desde outubro, desde que a gente trouxe para Santos a clínica aqui, foi em janeiro, né? Em 26 de janeiro. Todas as pessoas que passam na SER, eu tenho os registros. Sim. A gente já tem os registros dos depoimentos deles. Sim. Nós temos prova social aqui. Inclusive depois no Instagram, a gente vai passar o Instagram de vocês para as pessoas olharem e tal. Mais uma outra pergunta. Em quanto tempo... Ó o ansioso, né? Em quanto tempo eu começo a ver um resultado pós entrar na câmara? Eu já vejo, a partir da primeira sessão, já tem alguma mudança? Isso é uma coisa bem curiosa também, que assim, eu vou falar das questões que a gente pode como observar de imediato. A sala onde tem a SER, não precisa nem se estar tão próximo, mas a gente tem um microscópio muito próximo, tanto em Santos como aqui, fica na sala conjugada. Ok. Mas se a gente for falar de física quântica, a gente nem precisa ter tanto Eu adoro, porque eu tive um professor, estava falando por Sakai ontem, eu tive um professor de hardware, né, de tecnologia, foi um dos primeiros cursos. Um dos meus professores, ele era professor de física quântica da USP. Cara, ele era muito maluco. Assim, maluco, eu digo, eu piro, assim, sabe? Aí o que a gente vê já de imediato, que é bem curioso? Eu fiz vários eu acompanhei vários pacientes dessa forma. Eu faço o exame de sangue, o sangue está na lâmina e eu deixo o microscópio ali, com a lâmina no microscópio. Ok. E encaminho a pessoa para fazer a SER. Aí quando a pessoa volta, eu deixo, não fico observando. Tá? Também tem essa questão do fator. A pessoa fica lá na câmara e tá tranquilo. E eu também não fico lá Vamos supor, eu entrei na câmara, cheguei lá, tirei aquele soninho gostoso, aquela sonequinha de 20 minutos. 20 minutos mais ou menos, né? E aí depois eu volto para colher o sangue de novo e mostrar. Não é a mesma lâmina. A mesma lâmina. Olha que interessante. A tendência é o sangue ficar todo coagulado, as glóbulos vermelhos todos aglutinados. Essa é a tendência do tempo que fica. Quanto mais tempo fica o sangue na lâmina, mais coagulado fica. Mais coagulado fica. Sim. Entendi. Só que quando a pessoa vai para a SER, acontece um movimento interessante no sangue dela que se comunica ainda com o sangue que está na lâmina. Olha que interessante, aquela frequência do sangue que está no microscópio, onde está lá mexendo e tal, essa mesma frequência que a SER emite e a pessoa recebe, ela comunica com o sangue que está no microscópio. E ela já tem resultado ali. A gente já vê as células todas Meu separadinhas. Deus, cara, você tá maluco. Eu tô aqui... Eu costumo dizer que a minha mente é muito... aquele desenho, O Mundo Encantado de Bob lá. Eu já tô viajando, cara, aqui. É muito entendeu? Interessante. Cara, as células elas começam a se soltar, elas começam a se movimentar de novo, é muito curioso. Além disso, antes, no começo, que chegou a SER, eu quase enlouqueci, porque o que acontecia? Eu queria fazer muito teste. Então, a pessoa fazia uma análise, eu fazia uma análise em seguida para ver o que acontecia no corpo da pessoa. Mas... não dá tanta diferença na hora. Não, dá hora total. A diferença é muito grande. É muito grande? Só que o que acontece? Agora eu estendo mais. Eu faço a cada 6 sessões, a cada 12 sessões. A cada 6, a cada 12 sessões. Eu faço um teste. Para você ver
quão distante está de um ponto ao outro. Isso. E o que acontece também? Tanto é que quando a gente vai para a serra, tem um compartimento aqui. Dá um play aí, Will. Tem um compartimento na serra, lá no outro lado, que a gente coloca uma Quando garrafa. chegar lá no fundo, lá você dá um pause. Isso. E aqui a gente tem um compartimento para colocar uma Dá um garrafa pause de aí. água. Isso. Isso. A gente pede para a pessoa, né? A gente coloca uma garrafa de água mineral lacrada, né? Aqui. E a pessoa que está fazendo a frequência que a pessoa está recebendo, essa água também recebe. Por quê? Porque quando a pessoa faz o tratamento, você imagina um gráfico XY, um gráfico cartesiano, em que a pessoa começa numa posição XY, uma condição XY. Ok. Quando ela faz a SER, ela dá um up de energia tão grande, ela sobe. Mas sobe muito, assim, a curva dela de energia. E para a gente manter essa energia, porque, lógico, ela vai decair ao longo da semana. Sim. Mas ela decai, mas ela nunca fica na situação zero. Ela sempre vai estar acima, um nível mais alto. E para manter essa energia que a pessoa recebe naquela sessão, ela vai tomar aquela água, um pouquinho daquela água todo dia, durante a semana. E essa água vai manter essa frequência de energia. Uau, você tá maluco. Eu vou te falar, acabou. Muito legal. Eu digo assim, acabou. Eu quero já começar a fazer o tratamento, entender. Sabe o que é interessante? E eu digo por experiência própria. Quando você está nesse processo de busca e de melhora no corpo, na mente, ali no teu espírito, digo, no espírito de estar em paz com as coisas, e vem muito de encontro esse meu momento. Você quer que as pessoas melhorem, você quer difundir isso. Então eu acho que esse processo, quando a pessoa começa a participar, e já vou te fazer uma outra pergunta, esse processo, eu quero trazer a mãe, os filhos, a esposa, todo mundo para dentro desse movimento, eu digo, desse processo, porque durante anos e anos e anos nós somos enganados. E aí eu faço meio que um adendo e vai ter polêmica, porque querendo ou não, por narrativas e por posicionamentos de indústrias A, B ou C, nós somos enganados durante muito tempo. Entendeu? Aí eu não quero entrar nesse campo, porque aí eu vou entrar numa seara a qual eu não vou ter uma certa vitória, porque eu não sou um especialista. Porém, o que eu digo é o seguinte: esse tratamento, ele é revolucionário. Ele auxilia muito todo o tratamento que a pessoa precisa fazer, né, com acompanhamento médico. Veja bem, a gente está num processo de colaboração para melhorar a condição da saúde física e emocional da pessoa. Ok. Eu vou te pedir para você entender o que é o processo. Ela vai falar de novo essa frase para que você entenda que não é algo, pelo que eu estou entendendo, não é algo que vai tirar, ela vai complementar, né? Complementar. É importante dizer isso. Eu tenho um grande apoio dos médicos, todo o corpo médico de profissionais médicos que conheceram, os convidei para conhecer a SER. Se você é médico, se você é profissional da saúde, eu faço esse convite para você. Venha visitar a clínica aqui em Alphaville. Se você é da Baixada Santista, a gente vai deixar os endereços no final. Vamos deixar o Instagram. A gente já tá caminhando para o final da nossa conversa, mas assim, eu estou muito vislumbrado com o processo. Inclusive, a SER ela é muito recomendada até para quem está fazendo um processo de químio ou de radioterapia. Inclusive, a SER está em hospital. A SER já está em hospitais. Hospital aqui no Rio Grande do Sul. E no Hospital do Amor? É o Hospital do Amor lá? É o Hospital Sacaio, eu não sei. Não. Mas a Universidade Federal de Santa Maria tem uma SER dessa, tem uma câmara dessa dentro do hospital. Sendo trabalhada, pesquisada. Milhares de pessoas já passaram por lá para poder justamente ter conteúdo, material de pesquisa. Ok. O que eu ia falar? Por que ele é complementar?
eu tenho muitos casos, né? E também lá no Rio Grande do Sul já está acontecendo isso, de pessoas que estão passando por um processo bastante doloroso de fazer quimioterapia, radioterapia. Minha mãe passou por isso, a gente passou junto. Passa mal, dá problema. Então, vai para a SER para amenizar todo o desconforto, esse desconforto desses tratamentos. Né? E a pessoa não deixa de ter o tratamento. Não. Ela vai ter um complemento, vai melhorar na dor, vai ajudar na recuperação. E até no estado de ânimo. É isso. Né? Confiança. Porque é interessante. Minha mãe, ela tem 64 anos agora, ela teve um câncer e ela tratou. Na verdade, ela teve 2 cânceres. E ela tratou. E eu achei interessante que o estado de espírito dela, né? A gente costuma falar estado de espírito, mas o ânimo dela, aquela energia dela foi interessante para o tratamento, foi muito bom para o tratamento. Exato. Agora, olhando aqui, parece que é um tratamento extremamente caro. Eu pergunto para você, com todos esses benefícios e essas informações do tratamento que eu estou assim vislumbrado, é acessível para o público? Eu não vamos falar de valores aqui, mas assim, quem quiser procurar o tratamento, ela vai ter acessibilidade? Essa é uma preocupação minha e do Ricardo, né? Nossa, porque isso aconteceu na nossa vida, todo esse movimento aconteceu quando a gente já estava numa condição, eu falei assim, o que eu estou inventando para a minha vida, né? Começando essa nova vida e trazendo esse conhecimento que a gente adquiriu, que vem adquirindo, porque todo dia eu aprendo uma coisa nova, né? Muita coisa. Por que a gente está fazendo isso? Né? Porque eu acho que é quase que uma missão nossa, sabe? De levar isso para muita gente. Isso é um legado, né? É um legado. Eu diria, essa foi uma palavra que eu, no começo da nossa conversa, eu achei interessante quando você disse que eu já estava aposentada, mas eu resolvi... Acabar de me aposentar. Eu resolvi estudar. Eu me aposentei porque eu estava doente. Não é por idade, eu me aposentei por estar doente. E isso, todo esse conhecimento me ajudou a eu ficar bem. E hoje eu sinto essa necessidade de compartilhar isso com todo mundo. O Ricardo, a mesma coisa. Então, o que acontece? A gente procura tornar esse tratamento o mais acessível possível. E o que é muito vantajoso, alguns desses tratamentos, vocês podem, assim, quem nos busca pode compartilhar entre os familiares. Então, eu atendo muitas famílias. Eu atendo casal com filhos, eu atendo amigas. Nossa, que interessante. Pais e filhos, casais, muitos casais. Por quê? Quando a gente faz protocolos identificando o que eles têm em comum, a gente trata em comum. O que é diferente, trata separado. Mas quando a gente trata em comum, coloca no protocolo certos tratamentos em comum, barateia muito o tratamento. Porque eu ligo o aparelho, tanto faz ter 1, 2 ou 3 pessoas... Porque está na mesma sala. Vai estar na mesma sala. Então, isso facilita muito, diminui o custo das famílias para se tratarem. Gente, olha que interessante. E é até muito interessante fazer isso. Muito interessante. Porque o que acontece, principalmente entre casal, existe o que a gente chama de, quando é micro-organismo, contaminação cruzada. Então, é sempre bom, se eu estou tratando é verdade, mulher, né? tratar o marido. É verdade, porque... Então, é verdade, porque não adianta você tratar um e depois trata o outro. É verdade. Ou a pessoa está precisando muito, está bem, e se ela se contamina, decai de novo. E o interessante é que esse tratamento, ele visa um equilíbrio emocional ali na mente e também físico. Cara, isso é revolucionário, né? Sim. E eu acho muito interessante. Tem uma outra vantagem, outra coisa que eu posso só falar rapidinho. Os tratamentos biofísicos ainda não estão nas carteiras dos convênios médicos tradicionais, né? Ainda não conseguimos encaixar esses tratamentos nos convênios. Mas eu faço convênios, a gente faz convênios com entidades de classe, a gente faz convênio com empresas, o que ajuda... Né? Ajuda até a minimizar os custos também. É interessante. Né? Por exemplo, se eu tenho uma equipe que não está legal e eu preciso de alta... Aí entra você que precisa
de alta performance para a sua equipe, você traz a tua equipe, eles vão fazer uma análise e a tua equipe vai passar pelo processo e essa equipe vai ser monitorada e esse desempenho vai sendo ali além do vai sendo monitorado e você ainda tem o bônus do descontos para as empresas e para as entidades de classe. Assim, eu quero agradecer a doutora. Eu queria que você deixasse um recado para a câmera, né? Não a câmera, mas a câmera. Eu gostaria de passar aqui a noite inteira falando do processo que para mim é muito fantástico. Eu acredito que todas as pessoas que tenham contato, porque o conhecimento é tudo, né? Então, quando a pessoa vai conhecendo o processo, vem com a mente aberta para poder experimentar algo novo, né? Porque o mundo hoje busca pela saúde, pelo equilíbrio. Então, você que quer experimentar, eu faço esse convite para vocês. Venham conhecer a clínica. Mas eu queria que a doutora falasse para a câmera aqui, né? Olha, vai ser um prazer recebê-los. Eu penso que é uma oportunidade de conhecer algo muito novo, algo que pode vir a contribuir para a revisão mesmo da forma de como que as pessoas vivem a vida, né? Eu posso dizer por mim, né? O que eu passei, eu mudei vários hábitos da minha vida, coisas que eu deixei de fazer, deixei de consumir, deixei de praticar e, ao contrário, comecei a ter uma vida um pouquinho mais equilibrada, buscando ter essa consciência do meu corpo, isso é muito importante. E lá na clínica eu digo, não, todo mundo diz, que bom que dizem isso, né? É um oásis em meio a esse mundo que a gente tem aí, de muita correria. Então, quando a pessoa vai para lá, se desconecta um pouco do dia a dia, da correria, e vai olhar para si, vai se cuidar, vai aproveitar aquele momento para viver, para se cuidar e aprender também, né? Aprender a viver de uma forma diferente. A gente tem uma equipe maravilhosa que vai dar esse suporte para vocês. Então, sejam bem-vindos, vou recebê-los com muito carinho. Eu quero agradecer pela presença da doutora, muito obrigado. Não, de nada. E assim, eu já quero dizer, eu tô assim, para você que está assistindo, eu quero que você venha. Nós estamos aqui em Alphaville, na Avenida Andrômeda 885, a clínica deles está aqui, né? Nós da Onyx estamos aqui também. E olha que interessante, Onyx é uma pedra e essa pedra representa o quê? Energia. Olha que interessante. E assim, tudo é sobre energia. Lembra que a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre energia? Quando você aplica, isso é muito interessante. Muito E quando eu estava escolhendo o nome da Onyx, da nossa produtora, era tudo sobre energia. Então, eu quero te fazer um convite. Comenta, curte, compartilha esse vídeo, nos sigam nas redes sociais. Qual que é o Instagram, doutora? O Insta é @vitaiflux. Ok. Então, muito obrigado e até a próxima.